Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cristiano Márcio. Estamos iniciando aí esse projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. Hoje estaremos lendo aí Marcos, capítulo 11, 12 e o capítulo 13. Acompanhe aí essa leitura. Marcos, capítulo 11. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam como Jesus havia mandado. Então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. E eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas pelo caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto que ia na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo ao redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas, foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouvindo isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os compradores que vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês as transformaram num esconderijo de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinha medo dele, porque o povo o admirava e os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca, desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-te e joga-se no mar, e se não duvidarem no seu coração, mas crerem, vai acontecer o que disserem. Então isso será feito. Por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedir alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiver orando, perdoe
os que os ofenderam, para que o vosso Pai também do céu vos perdoe as vossas ofensas. Se não perdoar os outros, o Pai de vocês, vosso Pai, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto deles o chefe do sacerdote, mestre da lei, líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. E responderam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então, por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também digo com autoridade: como faço essas coisas, disse Jesus. Marcos capítulo 12. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinhos, e construiu uma torre para vigiar. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, mataram ele e mandaram de volta sem nada. Bateram nele e mandaram ele de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados, outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: esse é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram, e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora, o que o dono da plantação vai fazer? Ele virá matar aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores? Vocês não leram as escrituras sagradas que dizem: a pedra que os construtores rejeitaram foi a ser a mais importante de todas? Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinha medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus, a fim de conseguir alguma prova contra ele. E eles chegaram e disseram: mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga: é ou não contra a nossa lei de pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia dele e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: dei ao imperador o que é do imperador, e dei a Deus o que é de Deus.
E eles ficaram admirados com Jesus. Alguns sacudeus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para ter filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro, e afinal os 7 irmãos se casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem-se a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles se casaram com ela. E Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém se casará. Vocês nunca leram o livro de Moisés, o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. O mestre da lei, que estava ali ouvindo a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, e com toda a mente, e com todas as suas forças. E o segundo, mais importante a esse: ame os outros, como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, e também devemos amar aos outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como pode os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: senta-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? E uma grande multidão escutava com prazer que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra na sinagoga e os melhores lugares no banquete. Exploram as viúvas, roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muito ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essa viúva pobre deu mais do que
a todos, porque os outros deram o que estavam sobrando, porém ela é tão pobre que deu tudo o que tinha para viver. Marcos, capítulo 13. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. E Jesus respondeu: Você está certo, esses enormes edifícios. Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que essas coisas vão acontecer? Então Jesus começou a ensiná-los e disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra. Um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados a tribunais. Serão chicoteados nas sinagogas, porque serão meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois, antes de chegar ao fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês autoridades, não fique preocupado antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhe dê para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos. Os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E Jesus continuou: Vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinha naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande que nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca haverá mais acontecerá coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: Vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, e se possível até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E Jesus disse: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo das nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos dos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando vier
virem acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alerta, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir dá ordens e distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Será à tarde, ou à meia-noite, ou à madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. E o que lhes digo a todos, fiquem vigiando. Projeto 365 dias, lendo a Bíblia. Hoje nós estivemos lendo aí Marcos capítulo 11, 12 e 13. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu querido irmão. Pai do Senhor, fique com Deus.